Não é pobre aquele que tem a ti, ó Deus, ainda que nada mais possua, e é miserável aquele que tem tudo, mas não tem a ti. Vamos lá. A palavra de hoje, falar a verdade, ela é muito simples mesmo. Repita comigo: a verdadeira vida em abundância. Todas as vezes que nós lemos as Escrituras e nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler a palavra com a perspectiva correta e a perspectiva de quem a palavra gira em torno desde sempre. Quando nós olhamos para os discípulos, essa semana ainda eu estava concluindo o livro de Lucas, que eu estava meditando, e no finalzinho do livro de Lucas tem uma passagem que eu particularmente gosto muito, que é a passagem de Lucas 24, que fala do caminho de Emaús. Ali, quando nós vamos lendo a passagem, você vê que os discípulos, tinha 2 discípulos que estavam andando rumo a esse lugar, que era chamado Emaús, e eles não conseguiam enxergar que Jesus estava andando com eles ali. E Jesus começou a falar das Escrituras, falar do que estava escrito. Só que ainda assim eles não compreenderam e não entenderam. Porém, mais para o final, depois que Jesus se revela a eles, eles conseguem enxergar que era Jesus que estava ali e tudo mais. A Bíblia narra que Jesus explica tudo o que tinha na palavra. A Bíblia fala que ele explica os evangelhos, aliás, que ele explica Gênesis, que ele explica desde Moisés, ele explica os Salmos, ele explica os profetas, ele explica tudo, e a Bíblia diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem entender, compreender as Escrituras. Qual é o ponto que eu quero ensinar a você? Quando os nossos olhos são abertos e nós conseguimos olhar para a palavra, não com a nossa ótica, não da forma que eu quero, não do jeito que eu acho, não simplesmente pegar um versículo e tirá-lo de contexto e entender do jeito que o meu coração quer. Assim nós vamos fracassar, vamos patinar, vamos correr e bater com a cara na parede, porque não vamos chegar em lugar nenhum. Mas quando nós somos capazes de entender as Escrituras da perspectiva de Cristo, tudo muda. Quando somos capazes de compreender as Escrituras, porque Jesus ali, ele fez questão de explicar, e tudo que falava a respeito dele, desde Moisés, nos Salmos e os profetas. Jesus, ele fala: olha, todos esses livros, eles já apontavam para mim, tudo isso já dizia sobre o meu respeito, tudo isso já falava da minha pessoa e de quem eu era e do que eu teria que fazer. Então, quando nós lemos, e a partir do momento que você ter esse entendimento aberto, você começa a ler as Escrituras e ela fica mais fácil de entender e mais gostosa, porque você consegue ver e enxergar Cristo de Gênesis a Apocalipse. Você consegue enxergar a obra redentora de Deus desde o início da criação. Você consegue visualizar e enxergar e ter um entendimento melhor do que está escrito. E por que eu estou dando essa introdução? Porque hoje nós vamos pregar uma passagem muito conhecida, um versículo bíblico que nós citamos assim, milhares e milhares e milhares de vezes, que é o versículo de João 10. Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Outra tradução diz que ele veio para que tenhamos vida e vida plena, ou vida plena, viver plenamente. Em João 14:6, Jesus respondeu, repita comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós lemos essa passagem de João 10, naturalmente o nosso coração, que é materialista, que pensa nas coisas dessa terra, já visualiza e pensa. A escritura de João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então o que eu vou pensar? Bom,
estou pensando com o meu coração inclinado às coisas dessa terra. Então eu penso que eu vou ter estabilidade financeira, eu penso que eu vou ter saúde perfeita, eu penso que eu vou ter conquistas e conforto, mas isso é uma leitura muito, muito rasa. Isso é uma perspectiva muito do homem. E na realidade Jesus não está dizendo isso, porque se assim fosse, não existiria crentes que ficassem doentes. Se assim fosse, não existiriam crentes que passariam dificuldades. O próprio Paulo foi um que passou muita dificuldade, muitas privações. Então, nós precisamos ler e entender o contexto deste texto e o que Cristo está falando aqui. Em João 17, diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está declarando que, além dele ter lá em cima, ter dito, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa última expressão, a vida, é muito forte, porque Jesus está dizendo que ele não é uma parte da vida, ele não é um acessório à vida, ele é a própria vida. Ele, quando encontramos ele, nós encontramos vida. Quando encontramos ele, nós morremos. Olha que coisa doida, nós morremos para nós e então começamos a viver. Quando nós encontramos ele, muitas vezes nós éramos escravos, mendigos, vivíamos em uma situação precária, vivíamos em uma situação caótica, e eu não estou falando financeiramente dizendo, mas eu estou dizendo que quando antes de nós encontrarmos Cristo, nós éramos escravos de alguma coisa. A Bíblia diz que o homem, ele é escravo daquilo que ele obedece. E você obedecia muitas vezes a sua carne, os seus desejos, o seu vício, o seu apetite sexual. Eu não sei o que você obedecia, mas isso era você era escravo disso. Porém, quando nós passamos a obedecer a Cristo, nós passamos a ser escravos e servos dele, passamos a ser escravos e servos daquele que nos amou. Quando Jesus diz em João 17, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Jesus está dizendo que a vida eterna é conhecê-lo, que a vida eterna é contemplá-lo, que a vida eterna é experimentá-lo, que nisto consiste a vida eterna, conhecer a Cristo. Conhecer Jesus é a vida eterna. Vamos para o texto, João 10:10. Eu vim para que tenham vida, repita comigo, e a tenham em abundância. Eu vim, na NVI diz assim, eu vim para que tenham vida, repita comigo, e a tenham plenamente. Vamos para o dicionário, o que significa plenitude ou plenamente? Cheio, repita comigo, cheio, completo, repleto, inteiro, perfeito. Aí a terceira definição do dicionário está assim, que corresponde ao auge ou ao ponto de maior intensidade. Quando Jesus diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, ele está dizendo, a vida de vocês sempre esteve incompleta, mas quando eu cheguei, eu a tornei ela completa, eu a tornei ela inteira, eu a tornei ela ausente de necessidade. Nosso coração materialista muitas vezes lê essa escritura e fala, nossa, é ausência de necessidade, eu não vou ter necessidade de nada. Quando João diz que, amado, desejo que tudo te vá bem, assim como vai a sua alma, que a alma seja próspera. Uma alma próspera é uma alma rica em Cristo. Uma alma próspera não é alguém que tem recursos financeiros, porque o que mais existe são pessoas que são tão miseráveis que só têm dinheiro. Mas uma alma rica, uma alma próspera, é uma alma que está farta e se deleita no Senhor Jesus. Isso é uma alma próspera, isso é o verdadeiro evangelho, e o Senhor nos chama para este lugar. O Senhor, você vê que, vamos prestar atenção no que Jesus está dizendo, Ele está falando, olha, a verdadeira vida se encontra em mim. Repita comigo, em Cristo habita toda a plenitude de todas as coisas está em Cristo, a plenitude de tudo aquilo que precisávamos se encontra nele.
E não se trata sobre você ter as coisas ou não. E eu não estou aqui pregando contra você possuir bens ou algo dessa natureza, mas é entender que essas coisas não vão te satisfazer, estas coisas não vão encher a sua alma. Eu digo a você sem medo de errar, uma pessoa que compra um carro importado ou sei lá o que, hoje, daqui 2 semanas, 3 semanas, já abaixou, já não se satisfaz, já não se enche com aquilo, porque são coisas terrenas e materiais que nunca vão preencher a nossa alma. A nossa alma, como eu disse, ela é eterna, e se a nossa alma é eterna, nós precisamos alimentá-la com aquilo que também é eterno. E só existe uma coisa que é eterna, que é o nosso Deus. O nosso Deus é eterno, imutável, Ele não muda, nunca mudará, e Ele será o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós precisamos entender, às vezes, quando nós olhamos para todo esse contexto de guerra que tem acontecido, a gente fica assim, meio temeroso, mas eu vou te dar o meu parecer. O que você tem que fazer? Você tem que orar. Você tem que orar por Israel, você tem que orar pelo Irã, você tem que orar pela faixa de Gaza, você tem que orar por todas essas nações, você tem que orar pelo Oriente Médio inteiro. E orar pelo quê? Pedindo e clamando para que o Senhor e para que essas pessoas tenham um encontro com o Cristo. Tem muita gente que às vezes acredita que Israel, que a igreja do Senhor, nós substituímos Israel. E a realidade é que não, nós não substituímos Israel, porque tem gente que acredita que Israel foi substituído pela igreja, que todas as promessas que foram feitas a Israel desprezou, porque desprezou Jesus, então isso veio tudo para nós. Em partes, tem profecias que sim, que se foram feitas a ele, que se estendem a nós. Todas as profecias que se diz respeito ao Messias se estenderam a nós, mas existem profecias que são somente deles, e que não vão se cumprir em nossas vidas. Mas, no final de tudo, quando Cristo retornar, quando Ele vier, e Ele colocar ordem aqui na casa inteira, regular tudo, deixar tudo no jeito, aí sim, nós vamos ser um só corpo. Porque para Jesus voltar, nós precisamos que os judeus clamem e busquem a Ele. E é por isso que se nós desejamos tanto para que Jesus volte, a nossa missão deve ser pregar, orar e interceder. Mas eu não tenho como pregar lá, então ore, interceda. Ore para que essas pessoas conheçam o Senhor Jesus, ore para que essas pessoas, de alguma forma, missionários, pessoas cheguem até lá, mas acredite, já existe um grande movimento no Oriente Médio, principalmente em Israel, já existe um grande movimento em Israel de judeus messiânicos. O que são judeus messiânicos? São judeus praticantes que são judeus, mas que creem que Jesus é o Messias, que creem que Jesus é o Cristo, ou seja, já existem judeus que já se renderam ao Cristo, e quando esses judeus clamarem pelo Senhor Jesus, aí Ele vai retornar, porque nós precisamos entender que em Romanos 11, Paulo ele vai descrever um pouco sobre isso, e falar que Deus não rejeitou Israel, e que Deus só permitiu que Israel endurecesse um coração por um tempo, para que nós fôssemos enxertados, para que nós tivéssemos acesso a tudo isso que era para eles. Então é a misericórdia, a bondade e a graça de Deus para conosco. Então qual é o nosso papel nesse conflito todo? Orar para que o Senhor Jesus chegue até essas pessoas. E pasmem, sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo? É a igreja no Irã. Lá onde o pau está quebrando, que os caras estão querendo arrebentar com tudo. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja no Irã. Isso quer dizer algo. E o espírito do anticristo não é simplesmente, vai existir o anticristo, a figura? Sim. Mas o espírito do anticristo, ele já se move na terra desde o início. Tudo que você viu de genocídio, de matança, de extermínio, era o espírito do anticristo falando mais alto. Quando você viu lá em Êxodo o faraó mandando matar todos os meninos, o espírito do anticristo. Por quê? Porque não queria que levantasse um libertador para salvar Israel.
Na época de Jesus, quando Herodes mandou matar todos os meninos, porque ouviu-se dizer que tinha um Messias. Então, você vê que o diabo ele age assim. E às vezes nós achamos que o diabo sabe de tudo, mas talvez o diabo não sabia que Jesus ia vir. Hoje ainda eu ouvi uma pessoa falar sobre algo que eu nunca tinha pensado. Eu confesso que deu uma explodida na minha cabeça. Olha que coisa interessante. Isso a honra não é minha, mas eu ouvi uma pessoa muito inteligente que fala sobre isso, fala sobre escatologia. E ele virou e disse assim: já para pensar que talvez a primeira profecia que fala sobre Jesus é de Gênesis 3, que diz que o descendente da mulher pisaria a serpente e acabaria com ela, que é fazendo referência e menção a Jesus. Já para pensar, depois Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Tinha um filho ímpio e um filho justo. O diabo certamente colocou: vou matar esse cara aqui, ele é o justo, porque ele é o descendente da mulher, pode ser que seja ele que vai acabar comigo. Consegue entender? O plano é muito maior do que a gente está olhando aqui. É muito maior. E nós precisamos ampliar a nossa visão e ler as Escrituras segundo a vontade, segundo o que Cristo nos ensina. Quando nós entendemos isso, nós começamos a mudar tudo. Nós começamos a olhar para as coisas de outra forma. Nós começamos a olhar para tudo diferente. E no Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Repita comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Mas por que nada me faltará? Porque eu estarei suprido, amplamente suprido em todos os aspectos da minha vida, financeiramente, emocionalmente, materialmente, de saúde? Não. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará, porque quando Ele é o nosso tudo, nós não sentimos falta de nada. E é esse o lugar que o Senhor nos chama. Porque o nosso coração, ele tem a tendência a ser esse coração materialista. O nosso coração tem essa tendência a pender para este lado, a pender para este ponto. Quando nós lemos esse salmo, Davi não está falando sobre ter tudo, mas ele está falando sobre não ter falta de nada, porque Ele é o nosso tudo. Na King James, que é uma das traduções muito fiéis, ela diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E de nada terei falta. E o que isso significa? Peraí, se Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Eu não sinto falta de coisa alguma. Mas a pergunta que precisamos fazer a nós, como cristãos: será que verdadeiramente Ele é o nosso pastor? Porque quando Ele é, nós não temos falta. Quando Ele não é, quando Ele é de fato, nós não carecemos de nada, porque encontramos a plenitude nele, porque encontramos aquele que a nossa alma sempre desejou, encontramos aquele que sacia a nossa alma, e o Senhor nos chama para este lugar mais profundo. Nós precisamos entender que a ausência de falta, ela não tem nada a ver com a fartura material, mas a ausência de falta, ela vem porque temos a presença plena de Deus. A ausência de ter uma falta não é pelas coisas físicas, mas sim porque eu encontro tudo nele. E o Senhor nos chama para este lugar. Santo Agostinho diz assim: não é pobre aquele que tem a ti, ó Deus, ainda que nada mais possua, e é miserável aquele que tem tudo, mas não tem a ti. Já parou para pensar? O que esse homem está dizendo? Espera aí, não é pobre aquele que tem a ti, ó Deus, ainda que nada mais possua. Espera aí, eu posso não ter nada, eu posso estar vivendo o pior momento da minha vida, mas se eu tenho o Senhor, eu sou rico. Eu sou rico. E o Senhor nos chama para este lugar. O Senhor nos chama para este ponto. Quando nós lemos Filipenses 4,19, Paulo fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Paulo aqui, no contexto direto e imediato, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre ofertas. Ele está falando que pela generosidade daquele povo, de que ele estava orando para que Deus suprisse as necessidades.
Mas Paulo aqui não está falando simplesmente de coisas materiais, porque as nossas necessidades, há de suprir, repita comigo, há de suprir em Cristo Jesus. Há de suprir aqui, há de suprir neste lugar? Não, há de suprir em Cristo Jesus. Há de suprir nele, há de suprir no Senhor. É lá que nós vamos ser supridos. Mas porque vamos ter tudo aqui? Não. Não cai nessa besteira de dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar isso, não vai me faltar nada. Não, não é sobre isso. Quando nós olhamos e lemos, nós vemos Paulo. O Senhor Jesus era ou não era o pastor de Paulo? Era. Mas faltou dinheiro, muitas vezes faltou comida, muitas vezes faltou roupa, porque a Bíblia fala que ele ficou nu. Mas Paulo não era, Jesus não era o pastor de Paulo? Sem sombra de dúvida. Paulo, há quem diga, existem teólogos que dizem que o 12º apóstolo não seria Matias, mas sim Paulo. Porque Matias, tecnicamente, foi uma escolha de homens ali. Fizeram ali e tal, e escolheram Matias para substituir Judas. Mas há quem diga que o apóstolo genuíno, que é aquele que vai estar lá com os 12 anciãos, lá na glória, etc. tudo mais, há quem diga que é Paulo, e não Matias. E temos fortes indícios para crer nisso. Por quê? Porque o próprio Senhor o chama e o comissiona de apóstolo. Não é ele que se auto-intitula. O Senhor o chama para o apostolado. O Senhor o chama, Matias não. Matias foi escolhido por homens, mas Paulo foi chamado por Cristo Jesus. Então há quem diga que esse homem talvez possa ser o 12º apóstolo genuíno, escolhido pelo próprio Cristo. Então nós precisamos ir para este lugar. Paulo está falando, peraí, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é sentir sede, eu sei que é ter abundância, mas sei o que é não ter. Mas eu sei de uma coisa, eu todas as coisas posso naquele que me fortalece. E quando ele fala isso, não é que você pode vencer, conquistar, não. Ele está falando, eu posso passar por tudo isso, todo e qualquer tipo de desgraça, eu posso passar, porque ele é meu tudo. E eu não preciso de mais nada. E o Senhor nos chama para este lugar de devoção. Nós precisamos ser uma igreja viva, que queima, que arde de desejo pelo Senhor. Uma igreja que é apaixonada. Jó 22, 23 diz assim, se você se converter ao Todo-Poderoso, será reestabelecido e se afastar da sua tenda a injustiça e lançar, repita comigo, e lançar ao pó o seu ouro, ouro de Ofir, entre as pedras dos ribeiros. No 25, então o Todo-Poderoso, repita isso comigo, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Vamos destrinchar o texto junto. Projeto 24. Repita comigo, e lançar ao seu pó o seu ouro. O que isso significa? Quando você entender que esse ouro é lixo, quando você entender que as riquezas dessa terra não significam nada, quando você entender e tratar isso como só mais uma coisa, só algo que você necessita para viver aqui, e aí na sequência, então o Todo-Poderoso será o seu ouro. O que Jó está dizendo aqui? Está falando sobre o quê? Sobre Deus. Quem é o seu Deus? Quando nós somos capazes de desvencilhar de todo tipo de materialismo, de todo tipo de coisas que só se refere às coisas daqui, e nós fazemos do nosso Deus o nosso ouro, o que pode comprar a presença? Nada. O quanto poderíamos dar? Lembra de o Simão, o mago, que tentou comprar o dom de Deus? Não, o dom de Deus é incomprável, você não compra. Mas aqui Jó está falando, olha, quando você entender que o ouro, que a prata são menores, são insignificantes, não se comparam com a grandeza da suprema macia, a suprema macia de Cristo, aí sim, meu amigo. Aí então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. No 26,
então você, repita comigo, então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Nós sempre lemos a outra parte do versículo de Jó, esse Jó 22 aqui, que é aquela parte que fala que aí você vai orar e se você determinar um propósito, assim vai acontecer. Mas você viu o que vem antes de eu fazer uma oração e o Senhor me ouvir e atender? Vem eu entender que Ele é meu ouro, que Ele é minha prata, mas a realidade é que o Deus de muitos ainda é Mamon. A realidade é que o Deus de muitos ainda é isso aqui. O que te move, o que faz você acordar, o que faz você sair, o que faz você muitas vezes vir à igreja, é isso aqui. E o Senhor não nos chama para este lugar. Não estou dizendo que você não tem, não, você tem. Tem que produzir, tem que trabalhar, tem que ter ambição na vida, tem que ter a boa ambição, você tem que crescer. Até porque o próprio reino precisa de financiadores. Mas isso não pode ser o seu Deus. Esse não pode ser o seu motivo. Essa não pode ser a sua motivação. E quando você lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre as pedras do ribeiro, ou seja, quando você ser capaz de descartar, quando você ser capaz de entender que isso não significa nada, quando você ser capaz de entender que isso é menor que todas as coisas, porque você encontrou algo de maior valor, então o Todo-Poderoso vai te ouvir. Será que vocês conseguem projetar o 27, aí Jó, o 27, 28 e etc, tudo mais? A sequência? Só para não ficar só na minha fala. Você fará, a gente gosta dessa parte do versículo 27, você fará a oração e Deus o ouvirá e você pagará os seus votos. Põe 28. E se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Pode deixar lá no 28. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Quantas vezes nós lemos esse versículo fora do contexto? E não vimos o que vem antes. E o que vem antes? É o Senhor falando tudo isso aqui. Se você se converter, se você se arrepender, se você se humilhar, se você entender que Ele é o seu ouro, que Ele é a sua prata, que Ele é o seu maior bem, que Ele é o seu tudo, que Ele é esse lugar de prazer, que você vai encontrar prazer nele, então você vai orar e eu vou ouvir, então você vai projetar as coisas e ela será bem sucedida. Sabe o que Jó está dizendo aqui em outras palavras? Mateus 6:33. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso que Jó está nos ensinando. É isso que Jó está falando aos nossos corações. E nós precisamos ler a Bíblia com essa perspectiva. Sempre que você lê um versículo, vou te ensinar isso hoje, sempre que você pegar um versículo ali, leia o que vem antes e o que vem depois, só para você entender o que está falando. Leia o que vem antes e o que vem depois, para onde aquilo está sendo direcionado, o que aquilo está se tratando. Porque assim, não fica mais fácil de entender a Bíblia? Não fica mais fácil de você compreender o que está escrito? E o Senhor nos chama para este lugar. Cristo é a vida em abundância. Ele não está prometendo riquezas, Ele não está prometendo ausência de necessidade, Ele está dizendo que nele está a ausência de necessidade, que quando temos Ele, nós temos tudo, que quando possuímos Ele, nós somos ricos, que quando nós fazemos dele o nosso ouro, a nossa prata, nós temos tudo aquilo de que precisamos, e o Senhor nos chama para este lugar para entendermos que a plenitude ela se encontra em Cristo, este lugar para entendermos que a plenitude está nele, que Ele é a plenitude de todas as coisas, e que tudo aponta e converge para Ele, em nome de Jesus. A vida em abundância não é o que você pensava. A vida em abundância, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, Ele está dizendo, quando eu chego, aí você conhece o que é abundância. Aí você sabe, porque quando você tem a mim, você tem tudo. Amém? Se coloca de pé. Colossenses 2:9 diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Lamentações 3:24, a minha porção, repita comigo, a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto, o que está lá? Esperarei nele. Quando o Senhor é a nossa porção, a nossa alma, ela espera por ele. Quando o Senhor é a nossa porção, significa que ele é a nossa herança, que ele é o nosso galardão. Olha que coisa incrível, Cristo é o nosso galardão e nós somos o dele, você sabia disso? Quando a música que a gente gosta bastante, que é a música do É Ele, diz que e ele virá com a sua recompensa, não é galardão aqui não. A gente pensa nisso, nossa, eu vou ter uma casa diferente no céu. Quando diz que ele virá com a sua recompensa, é que ele voltará conosco para governar aqui, e nós somos a herança dele. Nós somos a propriedade exclusiva, aqueles que foram comprados a um alto preço de sangue, aqueles que foram comprados com um valor altíssimo, e o Senhor nos chama para este lugar. Salmo 73:25, quem tenho eu no céu além de ti, e quem poderia eu querer na terra além de ti? Asaf falando, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, Deus é a fortaleza, aliás, do meu coração, repita comigo, e a minha herança para sempre. A nossa alma só vai estar plenamente satisfeita em Cristo, a nossa alma só vai estar plenamente satisfeita no Senhor. Você pode ter vivido momentos financeiros muito melhores na sua vida, ou talvez vive, ou talvez já possuiu muito, mas como você está? Como você era sem Cristo? De que nos vale termos tudo se não termos aquilo que nos enche? De que nos vale termos todas as coisas se não temos a Ele? Se não temos o amado da nossa alma? Efésios 1:3, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, repita comigo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando nós lemos esse versículo, nós pensamos, nossa, Deus já me abençoou com tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, Ele vai fazer. Volta. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Repita comigo, bênçãos espirituais. Sabe o que é interessante? Que Cristo nos abençoa e nos abençoou com tudo aquilo que o dinheiro não pode nos dar. Quantas pessoas você já viu gastando rios de dinheiro em terapia? Quantas pessoas você já viu gastando rios de dinheiro em psicologia, em tratamentos? Mas quando nós encontramos isso, o Senhor nos chama para este lugar. Nós precisamos ser uma igreja apaixonada pelo Jesus, por esse Cristo ressurreto, por esse Cristo vivo, maravilhoso, irresistível. Irresistível. Nós precisamos desse Cristo irresistível, que é impossível resistir a Ele. É impossível resistir, é impossível olhar para os olhos dele e continuar da mesma forma. É um amor que nos constrange, que nos envergonha. O Senhor nos chama para este lugar. Jesus respondeu em João 6,35. Jesus respondeu, repita comigo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Se Jesus é o nosso pão da vida, e quando nós comemos desse pão, por que ainda temos fome de tantas outras coisas? Eu me lembro muito, todas as vezes que eu leio essa passagem, eu me lembro da mulher samaritana. A mulher samaritana estava diante do poço, certamente com muita sede,
porque era uma hora mais quente. E ela está ali pegando água e tal, e certamente naquele calor escaldante. E quando Jesus vem, começa a conversar com ela e se apresenta e mostra a ela que ele é o Messias, a Bíblia diz, a Bíblia fala, que ela larga tudo e vai correndo para a aldeia, chamar e falar: olha, eu encontrei o Messias. Mas é a questão, será que essa sede dela, será que ela não estava com sede? Porque ela estava pegando água, mas simplesmente, de repente a sede já não existe mais. Nós podemos fazer um paralelo. Quantas vezes nós estivemos em lugares como esse, em poços, querendo satisfazer a nossa sede. O Senhor nos convida a beber dessa água, que a gente bebe e nunca mais tem sede. E é um negócio estranho, não é que a gente nunca mais tem sede. Quando você começa a contemplar, a beber, a experimentar disso, na realidade às vezes tua fome cresce, porque você quer mais. É o que um dia eu até postei, que fala numa música, é o paradoxo da satisfação faminta. O que isso significa? Quanto mais eu experimento, quanto mais eu como, quanto mais eu vejo aquilo, mais eu quero ver. Quanto mais eu testifico, quanto mais eu experimento, quanto mais aquilo me queima, quanto mais experiências eu tenho, mais eu desejo aquilo. E o Senhor nos chama para este lugar, um lugar de deleite sem fim, um lugar onde as experiências, e muitas vezes os crentes se acostumam com o passar da caminhada, as suas experiências diminuírem, ou até mesmo perderem a intensidade em algumas coisas. Não, com o Senhor não é assim. Quanto mais eu conheço dele, mais eu quero. Quanto mais eu experimento, mais eu desejo experimentar. Quanto mais eu vejo, mais eu quero ver. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu quero ler. Quanto mais eu entendo as Escrituras da perspectiva de Jesus, mais eu quero meditar nelas. Porque é isso, ele é a nossa alma, ele é o que nos preenche. E o Senhor nos chama para este lugar. A vida em abundância se encontra nele. Ele é a abundância que precisamos. Ele é tudo o que precisamos. Repita comigo: ele é suficiente. E você precisa crer nisso. Ele é suficiente para mim, para você, para todos nós. Amém? Com seus olhos fechados, fale com o Senhor. Dedique esse tempo para falar com o Senhor. Dedique esse tempo para falar assim: Senhor, eu estou aqui porque eu quero mais de Ti. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais, Senhor, daquilo que só o Senhor tem para me oferecer. Eu quero mais daquilo que só o Senhor tem para dar a mim. Ah, Senhor, nós desejamos o Senhor. Nós desejamos o Senhor. Nós desejamos o Senhor. Em nome de Jesus, diga isso ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero mais, Senhor. Eu quero beber dessa água. Eu quero experimentar dessa água. Eu quero experimentar, meu Deus, dessa água que só o Senhor tem para me dar. Eu quero experimentar, meu Deus, dessa água que só o Senhor tem. Meu Deus, e eu te peço, Senhor, como igreja nós oramos e clamamos, Senhor, pelas últimas chuvas. Derrama, Senhor, das últimas chuvas. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama das últimas chuvas. Derrama, Senhor, do teu último avivamento. Prepara a tua igreja, Senhor, para o dia da tua volta, para o dia da nossa redenção, para o nosso tempo e a nossa estação. Senhor, nós te desejamos como igreja. Então vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga isso, tu és. Senhor, o Senhor é. Meu Deus, o Senhor é, meu Deus, porque a nossa alma espera. O Senhor é, meu Deus, porque a nossa alma deseja. Senhor, nós te desejamos e bendizemos ao Senhor. Meu Deus, o Senhor é o dom de Deus, o Senhor é a vida eterna. Meu Deus, nós queremos essa vida.
essa vida abundante, Senhor. Essa vida abundante, Senhor. Essa vida abundante, Senhor. És o dom de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. És o dom de Senhor. Deus. O Senhor é a nossa vida. Meu Deus, o Senhor é o nosso refúgio. Comece a orar e dizer isso a Ele. Comece a dizer: Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és o meu refúgio, Tu és aquilo que a minha alma deseja, Tu és o meu ouro, a minha prata, Tu és o meu socorro, Tu és suficiente na minha vida. Diga isso: o Senhor é suficiente na minha vida, o Senhor é suficiente para minha casa, o Senhor é suficiente para mim, e eu bendigo o Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor. Em nome de Jesus. O que você tem a dizer a Ele, diga isso a Ele. Em nome de Jesus. A fonte da vida. Fala: Senhor, eu desejo, Senhor. Eu desejo, Senhor. Eu desejo, Senhor. O dom de Deus. Eu desejo, Senhor. Messias, em nome de Jesus. Senhor. Meu Deus, assim como João disse, nós desejamos o Senhor, meu Deus. Nós desejamos o Senhor. Então diga isso ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero mais, Senhor, da Tua presença. Eu quero ser capaz de gastar os meus dias. Eu quero ser capaz de viver para o Senhor. Eu quero ser capaz, meu Deus, de fazer tudo aquilo, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, e nós como igreja Te desejamos. Nós como igreja precisamos do Senhor. Nós como igreja queremos mais do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dono dos meus dias. Diga isso ao Senhor. Senhor. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Nós como igreja Te dizemos: ora vem. Meu Deus, e Maranata não é um grito de socorro, Senhor. Maranata, Senhor, é um grito de saudade, é um grito de desespero, porque não aguentamos viver sem o Senhor, não aguentamos ficar sem a Sua presença, não aguentamos, meu Deus, e não suportamos o fato do Senhor estar ausente. Vem, Senhor, vem sobre a Tua igreja, vem sobre a Tua igreja, Senhor, vem sobre a Tua igreja. Senhor, o Senhor é a vida eterna, o Senhor é a vida e a abundância. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Atos 17, 28. Paulo diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A própria existência só faz sentido em Cristo. Fora dele, tudo é mais um vazio. Como era a sua vida antes de Cristo? Era vazia, não tinha brilho. Essa semana ainda eu pude ouvir de uma pessoa algo que confesso que me edificou demais. Uma pessoa disse para mim essa semana que ela esperava algumas coisas do Senhor, e ela esperava que essa resposta que ela tanto aguarda fosse o melhor vinho dela, como a palavra profética. Mas ela chegou para mim, essa pessoa, e disse: mas eu entendi que o meu melhor vinho foi entender que Cristo é suficiente na minha vida. Eu ganhei meu dia quando eu vi isso aí.
Falei, louvado seja o Senhor. Porque às vezes estamos esperando uma outra coisa. Sabe aquelas expressões que às vezes falamos e nem pensamos? Porque o melhor ainda está por vir. O melhor já veio e voltará. O melhor já veio e retornará em glória para nos buscar. Coloque isso dentro de você. Gaste os seus dias no secreto. Uma vida de oração e de intercessão pelas nações. As nações precisam se arrepender. Se você deseja a volta do Senhor, então você precisa orar para que as nações conheçam o Senhor. Podemos ser egoístas e viver simplesmente no nosso mundinho. Deus está fazendo coisas no mundo. Deus está fazendo coisas no mundo. E nós estamos muitas vezes envolvidos só com o nosso mundo, só com o nosso mundinho pequeno. Não, tem gente que sofre. Ore pelo Irã, ore pelos palestinos, ore pelos judeus, ore para que eles se arrependam, ore para que eles se voltem ao Cristo, porque naquele dia, Jesus diz isso, em Mateus, ele fala, quando ele começa a lamentar sobre Jerusalém, ele fala, vocês não me verão outra vez, enquanto não dizerem, bendito é o Rei que vem. Porque essa expressão, bendito é o Rei que vem, é os judeus clamando e pedindo o Messias, pedindo Cristo. E aí ele fala, aí vocês me verão, porque eu voltarei em glória. E o Senhor nos chama para este lugar, como a palavra de semana passada, esperando e apressando a volta do Senhor. Espere, mas deseje, anseie e apresse. Fale do Evangelho, seja o Evangelho, pregue às nações. Nós temos uma missão, como igreja: vão por todo mundo, façam discípulos e batizem. Preguem o Evangelho a toda criatura, mas discipulem, façam discípulos. Sabe o que é fazer discípulo? Você discipular alguém é você formar Cristo em outro indivíduo. Já escolheu alguém para você formar Cristo em outro indivíduo? Mas antes de você formar Cristo em outro indivíduo, Cristo precisa habitar em você e você ser uma parte dele. Amém? Estenda suas mãos para cá. Eu abençoo a sua vida. Senhor, eu peço, eu oro juntamente com estas pessoas. Nós oramos, meu Deus, pelas nações. Nós oramos, meu Deus, pelo arrependimento global. Nós oramos, meu Deus, por essas últimas chuvas, o último avivamento que a Tua palavra descreve em Joel 2, que descreve, meu Deus, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito e haveria, Senhor, um grande momento, um momento de redenção, de mover do Teu Espírito nunca antes visto. Meu Deus, eu oro clamando por esse avivamento. Eu oro, meu Deus, clamando por este tempo. Meu Deus, as primeiras chuvas o Senhor já mandou. Agora eu oro, meu Deus, pedindo para que o Senhor mande essas chuvas serôdias, que são as últimas chuvas, que são as chuvas, meu Deus, que nos prepara para o dia da colheita, que nos prepara para o dia da era vindoura. Então derrama, Senhor, aviva a Tua igreja, aviva, meu Deus, as nações, e que o Senhor possa ser a cura para as nações. É o que nós clamamos. Eu abençoo você, eu abençoo a sua vida, sua casa, sua família, e peço que você saia daqui hoje tomado, revestido de unção, de graça, para experimentar mais e mais da glória e do conhecimento de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Uma salva de palmas bem forte ao Senhor.